Tendo em vista que a glicose é o elemento que estimula o aumento dos níveis de insulina, é muito importante a gente entender o que acontece quando a insulina fica alta. Então veja só, nós temos a glicose chegando na circulação como um elemento para a produção de energia. Ela é um substrato, ele é um elemento fundamental para que a gente coloque ela dentro da célula para que nós possamos produzir energia, que é o ATP. A glicose tem livre acesso a todos os tecidos, exceto o sistema muscular e o tecido adiposo. Então, tanto o músculo quanto o tecido adiposo precisam da insulina para que a glicose possa ser tirada do sangue e colocada para dentro dessas células e com isso produzir energia. Então, quando você recebe a glicose pela alimentação, ela chega na sua corrente sanguínea, ao chegar no pâncreas, eu vou estimular a produção de insulina, ela vai até o músculo e até o tecido adiposo e faz com que os transportadores de glicose, que são os GLUT4, vão até a membrana e captem essa glicose para que ela possa ser queimada e produzir energia, que é o que nós precisamos aí para todas as atividades do dia a dia. O que acontece é que existe uma condição que nós chamamos de resistência à insulina. A resistência à insulina é uma situação onde a glicose chega, a insulina é produzida, só que ela vai até o músculo e o músculo não obedece essa ordem de abrir a boca para a glicose entrar, de captar essa glicose. Então nós temos a glicose chegando, a insulina aumentando, mas a gente não consegue captar a glicose de forma significativa. Então o que acontece com isso? Os níveis elevados de insulina podem causar uma bagunça no nosso funcionamento corporal. A gente sabe que a insulina ela é um hormônio muito ligado à possibilidade de você queimar o seu tecido adiposo ou não. Então veja só, quando você tem uma insulina alta, é difícil de queimar o tecido adiposo. A insulina é um hormônio anabolizante, é um hormônio para você guardar aquilo que você come. Tanto é que ela é produzida em resposta a uma carga maior de alimento que é utilizada, principalmente o carboidrato. Mas a gente vai ver que a gordura também faz isso. Mas o principal alimento é o carboidrato. Então, quando você tem uma insulina alta, emagrecer é mais difícil. O tecido adiposo fica preso, ele não consegue ser liberado porque tem enzimas que dependem de insulina para que a gente libere a gordura. Com a insulina alta, se a glicose estiver alta, ela vai indo até o fígado. O fígado ajuda a gente a se livrar dessa glicose em excesso, porque a glicose na circulação ela é nociva, ela tem um efeito osmolar, então ela causa lesão do endotélio, que é a parte interna dos vasos sanguíneos. Então o fígado ajuda a gente a remover essa glicose circulando e vai sendo levada para dentro do fígado. Com a glicose, com a insulina alta, ela vai lá e dificulta a saída desse componente dentro do fígado. Então a glicose que entrou vai ser transformada em gordura, que são os triglicerídeos, e a gente não consegue remover isso do fígado. Então eu começo a criar uma condição bastante conhecida da famosa esteatose hepática, ou gordura no fígado. Então com isso eu propicio também um aumento de gordura no fígado. Não é a única teoria da gordura no fígado, mas essa é uma das teorias. Além disso, a insulina alta, ela estimula uma enzima chamada HMG-CoA redutase. Essa enzima ela é fundamental para a síntese de colesterol. Em outras palavras, quando eu aumento os níveis de insulina, eu aumento a minha produção de colesterol. Além disso, a insulina tem um efeito que nós chamamos de antinatriurético. Nátrio vem do sódio, né? E ela tem um hormônio, tem uma ação que é não deixar o sódio sair pela urina. Ela reduz a diurese de sódio. Isso quer dizer que quando você tem insulina alta, o sódio que você excretaria normalmente pelos rins, ele fica mais retido no corpo. E aonde o sódio vai, a água vai atrás. Então você tem um acúmulo de sal e de água. Isso faz com que eu aumente o volume hídrico dentro do vaso sanguíneo. Isso pode ter um efeito muito negativo, porque ao colocar água dentro do vaso sanguíneo, eu preciso promover uma dilatação desse vaso sanguíneo para que a pressão arterial não suba. Só que, ao mesmo tempo, se eu vou ter um quadro de glicemia mais alterada, eu destruo a substância que faz o relaxamento do vaso sanguíneo, chamado óxido nítrico. E se eu tenho tecido adiposo em excesso, eu produzo também mais uma substância chamada angiotensina 2, que contrai o vaso sanguíneo. Então isso leva a uma condição de aumento dos níveis pressóricos, ou seja, a hipertensão arterial. Então a insulina alta, ela promove todas essas bagunças crônicas, que são ligadas às principais doenças crônicas hoje. Imagina só o pâncreas, semanas, meses, anos, suando para produzir mais insulina, chega um ponto que eu vou ter mais destruição das células beta, que são as células que produzem a insulina, por desgaste de hiperfunção, e com isso eu vou ter uma perda da função pancreática e eu aumento muito o risco de diabetes. Então, frente a esse cenário,
não é nada positivo manter os níveis de insulina elevados. Então nós não gostamos que a insulina fique alta. Então qual é a ideia errônea que se tem hoje numa dieta low carb? Que o jeito de abaixar a insulina é tirando a glicose da dieta. Isso é um absurdo. Isso é o que a gente vai entender de forma muito primária se eu penso que a glicose estimula o aumento de insulina. Só que quem piora muito o controle de glicemia não é a glicose, não é o carboidrato, mas sim a gordura, principalmente a gordura saturada. A dieta low carb, ela não tem esse potencial bom de abaixar a glicemia e insulina. Isso só vai acontecer se você tinha um excesso de peso e emagreceu. Porque ao reduzir o peso corporal, eu consigo controlar melhor a glicemia. Mas se você faz uma dieta low carb mantendo o mesmo peso, você vai piorar essa questão ligada à sensibilidade à insulina. Ou seja, eu tenho uma condição numa dieta low carb onde eu pioro a resistência insulínica.